A recessão, a subida do desemprego e as diversas crises estão a pôr em causa décadas de esforços de construção europeia. Quais as razões da crise europeia? Quais as soluções e as consequências? A Euronews falou com Jean-Paul Fitoussi, economista e professor de Ciências Políticas em Paris e na Universidade Luís de Roma. O Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação, o Pacto Orçamental assinado em março de 2012, obriga os países da zona euro a inscreverem o equilíbrio orçamental nas constituições, nas leis orgânicas. Foi criticado em relação a esse pacto. Não tem nada de bom. Não se trata de saber se é mau ou bom. O problema é saber qual o significado profundo do dispositivo que obriga os Estados-membros ao equilíbrio orçamental. Faz lembrar o dispositivo que existe nos Estados Federais. Mas o problema é que a Europa não é um Estado federal. A grande dificuldade que existe é que estamos cada vez mais federados e há cada vez menos um Estado federal. O Pacto Orçamental põe em evidência as falhas políticas existentes da Europa. Ce pacte budgétaire renvoie au manque politique de l'Europe. Et il pose la question de savoir. Levanta também a questão de saber qual o significado do processo de integração no qual se reduz o espaço democrático no seio de cada país, mas não se aumenta esse espaço ao nível da federação. Há um grande problema fundamental. Donc, il y a un vrai problème fondamental. Mais il y a aussi derrière cette histoire. Mas por detrás da história orçamental há um problema de crença na virtude. No passado, a virtude era ao nível monetário. Agora é orçamental. Mas os europeus são especialistas em dogmas e tentam explicar tudo com um fator. Antes da criação da moeda única, esse fator era a inflação. De tout expliquer par un facteur. Avant la création de la monnaie unique, le facteur c'était l'inflation. Depois da criação do euro, é o equilíbrio orçamental e a dívida pública. Justamente, diz que as dívidas nacionais são soberanas, mas o euro é uma moeda sem soberania. Na ausência de uma união política, pode bastar a união bancária já decidida? Bom, oui et non. Sim e não. Oui et non. D'abord, quel est le problème quand je... Qual é o problema quando digo que as dívidas são soberanas, mas a moeda não tem soberania? O problema é que os países europeus se endividam numa moeda sobre a qual não têm qualquer controlo. Quer dizer que se endividam em moeda estrangeira e por isso podem ser insolventes. Quando um país se endivida em moeda que controla, nunca poderá ficar insolvente. Se os países emergentes entrarem em falência, é porque estavam endividados em divisa estrangeira. É um vício da construção que fomenta a especulação. Lá, il y a un vice de construction qui fait que la part est belle pour la spéculation. O que é que se pode fazer para reduzir ou impedir a especulação sobre a solvabilidade dos Estados? É simples. Eu digo para fazer o que fizeram com a moeda única. Quando se criou a moeda única, os mercados de câmbio desapareceram e deixou de haver especulação entre as moedas europeias. Basta hoje criar títulos únicos de dívida. Nesse caso, deixaria de haver especulações sobre as obrigações interestatais da dívida pública europeia. Fala das euroobrigações. Os eurobonds, posso chamá-los títulos únicos, significa que há apenas uma dívida na Europa, tal como nos Estados Unidos ou no Japão. Há uma única dívida entre Estados federais. Há um Banco Central que será sempre o garante de último recurso. Quando François Hollande foi eleito presidente francês, o senhor disse que estava de acordo com grande parte do seu programa económico. Mantém essa opinião? Ouça, o que disse
mostra que, na realidade, eu estava de acordo com a renegociação do Pacto Orçamental. Mas essa renegociação não foi feita e François Hollande assinou o Tratado Orçamental que dizia não querer ratificar sem modificações. Os suíços decidiram recentemente, através de referendo, limitar os salários muito elevados dos dirigentes de empresas. Na sua opinião, é apenas um gesto simbólico ou um caminho a seguir por outros países? Há um pouco de ambos e creio que poderia servir de lição a outros países. Mas a Europa está numa situação difícil para tirar ilações dessa lição e porque a Europa está organizada num sistema de concorrência fiscal. Les conséquences de cette leçon. Parce que l'Europe est organisée selon le système de concurrence fiscale. Donc, si un pays européen... Por isso, se um país europeu quiser aplicar o mesmo que a Suíça, arrisca-se a perder uma parte dos seus cidadãos que vão viver para locais mais agradáveis em termos fiscais. Que vão aller vivre dans des endroits fiscaux plus agréables. Uma das lições que tiramos destes últimos anos é que a União Europeia, no seu estado atual, não funciona. É como se estivéssemos no meio do caminho. Se não resolverem os problemas e não avançarmos para uma união política, teremos de renunciar ao projeto europeu? Não sei e é uma questão que me preocupa muito, porque vejo o sofrimento do povo em todo o lado. La souffrance des peuples partout. En Italie, en Grèce, em Itália, Grécia, como é óbvio, em Espanha, em França, na Alemanha, onde a pobreza aumentou de forma considerável, e em Inglaterra. Não é normal que as pessoas se suicidem. Elas vão querer mudanças e não se poderá continuar a dizer por muito tempo que não há hipóteses de mudança. Il n'y a pas de possibilité de changement. Donc, ou l'Europe change. Por isso, ou a Europa muda, ou os povos abandonarão a ideia. Mas é algo complicado, porque isso significa que se interrompa algo antes de chegar ao fim. Parce que cela signifie qu'on interrompt une course juste avant d'arriver à échéance. Tínhamos pensado criar um povo único e paramos por razões dogmáticas. Merci beaucoup.